Fiquemos em pé, aqueles que já localizaram, Jeremias 29, verso 11. Por gentileza, querida amada igreja, amigo visitante, fique de pé na casa do Pai. Se você achou, diga amém. Ô, glória, já melhorou esse amém, já não é aquele amém do início do culto, hein? Já está mais forte. Então, diz assim a palavra dele, do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos juntos? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo pode tomar assento neste momento. Senhor, adentramos mais uma vez a tua presença através da palavra de oração. Aqui estamos na tua casa, Senhor Deus. Saímos dos nossos lares, dos nossos afazeres ou até mesmo do nosso descanso e entramos na sua casa. Alguns entraram aqui sabendo, Senhor Deus, exatamente o que queriam ao vir para cá. Queriam te cultuar, estar em comunhão contigo de forma vertical, a verticalidade da fé, e de forma horizontal, na horizontalidade da fé, em comunhão com os irmãos. Já sabiam que queriam isso. Outros estão aqui e, na verdade, não sabem bem o motivo por que estão aqui. Apenas vieram, estão assentados aqui neste momento, mas até dias atrás não sabiam que viriam para cá. São aqueles que nos visitam, que estão vindo aqui nesta noite. Mas sabemos que tudo tem um propósito teu sobre as vidas. Por isso, humildemente, em nome de Jesus, nós te rogamos que o Senhor, neste momento, Pai, na exposição da tua palavra, o Senhor nos ilumine com o teu Espírito Santo, para que possamos entender o que o Senhor quer dizer. O versículo, Pai, muitos conhecem, mas o que o Senhor quer nos dizer nesta noite, Senhor? Em cima deste texto que acabou de ser lido. Fala, Senhor, fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, pela ação do Espírito Santo nesse lugar. E, Senhor, se alguma coisa impedindo a manifestação do Teu Santo Espírito, impedindo o fluir da igreja em direção a Ti, pela ação do Espírito Santo, Senhor, em o nome de Jesus, está repreendido todo espírito contrário nesse lugar. Todo espírito contrário nesse lugar vai cair por terra, porque esta é a Tua casa. E aqui rogamos o Teu povo, a ação do Teu Espírito Santo, para que todos nós possamos receber a Tua palavra. Os membros da Tua igreja, aqueles que amavelmente estão nos visitando nesta noite aqui, todos possam receber a Tua palavra, Senhor. Ouvir a voz que vem dos céus, ouvir a voz que vem de Deus, ouvir a Tua voz, Senhor nosso Deus. Repreende, Senhor, repreende tudo de errado que estiver tentando impedir a comunhão dos santos, a comunhão da igreja para contigo, no sentido de receber a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, abençoa-nos, guarda-nos, ó Pai. Reconhecemos nossas fraquezas, fragilidades, defeitos e pecados, e a Ti pedimos perdão. Em o nome de Jesus, oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós estamos com um texto bem interessante aqui da palavra do Senhor. Algum tempo atrás, um jovem fervoroso, um jovem cristão fervoroso, que queria conhecer um pouco mais da palavra de Deus, ao ler esse texto de Jeremias 29, versículo 11, que é um texto famoso, né? É um versículo bem famoso dentro da história da cristandade. O povo cristão conhece bem esse versículo. Ele me perguntou da seguinte forma: esse versículo, pastor, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, ele se aplica a mim ou não se aplica a mim?
Então eu tive a oportunidade de passar uma resposta para ele. Eu disse, olha, ele se aplica sim a você, mas também ele se aplica à igreja do Senhor. Se aplica a você, se aplica à igreja do Senhor, mas só que ele se aplica a você, a igreja do Senhor, não da forma que muitas pessoas, quando leem ele, entendem ou exigem desta passagem um entendimento que esteja mais de acordo com o seu querer, com a sua vontade, com o seu entendimento particular. Na verdade, esse versículo aqui se aplica a mim, a você, à igreja, a todos que estamos aqui, mas ele se aplica a nós com um entendimento, às vezes, diferente, que nós possamos ter quando lemos ele. O profeta Jeremias, chamado profeta chorão, ele nasceu 655 anos antes de Cristo. Profeta Jeremias. O propósito da vida deste profeta, chamado Jeremias, está descrito para nós no capítulo 1. Se você quiser abrir lá, você vai ver. No capítulo 1 está lá, descrito para nós o propósito da vida do profeta Jeremias. Quando Deus chama Jeremias, e quando Deus chama Jeremias para profetizar em Israel, e Jeremias se acha como criança, se acha incapaz, e Deus diz que vai capacitá-lo para isso, mas Jeremias é chamado ali para profetizar, para ser oráculo do Senhor, para ser boca de Deus perante o povo de Israel. Jeremias é chamado ali. E olha, não seriam dias fáceis para Jeremias no seu tempo de profecia, porque não seriam fáceis os dias que estavam por vir para a nação de Israel, no tempo que Jeremias é levantado por Deus, profeta. E por que não seriam fáceis os dias que estavam por vir para a nação de Israel? Porque a nação de Israel vivia tempos de fortíssima depravação. Israel vivia dias de fortíssima depravação, mas também de afastamento de Deus. O povo de Israel, o povo de Deus, separado por Deus, separado pelo Senhor, ele simplesmente estava afastado de Deus. E não simplesmente afastado de Deus, esse povo estava envolvido em plena depravação moral, afastado do Senhor. Esse povo fazia práticas como sacrifícios, mas sacrifícios de crianças. Há muitos anos atrás, arqueólogos, eu digo muitas e muitas décadas atrás, arqueólogos acharam em Israel vasos, e dentro desses vasos havia ossos, e os ossos que estavam dentro desses vasos eram ossos de criança. E se entende então que naquela época Israel, no tempo de Jeremias, realizava sacrifícios a um deus bestial, demoníaco, chamado Moloque. E daí vem, Célia, a palavra moleque, e que muitos pais chamam seus filhos de moleque, e não sabem que estão chamando seus filhos de demônio, porque moleque vem de Moloque, um deus demoníaco. A Moloque era então sacrificado crianças, moleques, crianças. E ali essas crianças morriam porque o próprio homem de Israel, o povo de Israel, sacrificava as crianças e para esse Deus bestial, demoníaco, porque esse povo estava afastado de Deus e estava depravado moralmente. Essa atitude do povo de Israel implicava em sérias consequências para a sociedade da época, porque Deus não é cego, Deus não é surdo e Deus não é cego. Deus estava vendo, ouvindo o que o seu povo estava fazendo, a maneira como o seu povo estava agindo. Deus sabia que o seu povo estava agindo de forma depravada. Deus sabia que o seu povo estava afastado dele. Deus sabia que o seu povo fazia sacrifício a outros deuses, em letra minúscula, D minúsculo, deuses bestiais, demoníacos como Moloque. Sobre Jeremias, então, estava a responsabilidade de chamar o povo ao arrependimento. E é interessante que a Bíblia Sagrada o tempo inteiro trabalha essa ideia. Hoje de manhã falamos sobre isso. Mas a Bíblia Sagrada no Velho Testamento, com os profetas, o tempo inteiro trabalha a ideia de arrependimento. Arrependimento dos pecados.
O Novo Testamento também trabalha essa ideia. João Batista era o profeta que batizava no Jordão, no Rio Jordão, e ali ele batizava o povo para o arrependimento dos pecados. O tempo inteiro Deus está interessado em fazer com que o seu povo se volte para Ele. O tempo inteiro Deus está interessado em dar uma segunda oportunidade para o seu povo. Então Deus quer ver o seu povo se arrepender. De quê, meu pastor? Se arrepender dos seus pecados. Pecado, tudo aquilo que ofende a Deus. Pecado, tudo aquilo que nós fazemos em desobediência a Deus. Pecado, tudo aquilo que não agrada de forma nenhuma ao coração, aos olhos do Senhor. E que nós que conhecemos a palavra do Senhor Deus, sabemos que é errado diante de Deus. Mas muitas das vezes nós deixamos e fazemos aquilo que é errado diante de Deus. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que dá a segunda oportunidade. E Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento o tempo inteiro trabalha a ideia de arrependimento dos pecados. Então Jeremias, quando é chamado debaixo da responsabilidade de chamar o povo de Israel ao arrependimento. Para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse, querido amigo Elton, para Deus, para o Senhor, se voltasse para o Senhor Deus, se arrependendo dos seus próprios pecados. Jeremias tem essa responsabilidade de chamar o povo ao arrependimento, de comunicar às pessoas a segunda oportunidade que Deus deseja dar a elas, porque se eles não se arrependessem, o que Jeremias iria informar por parte de Deus é que eles seriam castigados com exílio em outra nação. Deus manda uma mensagem para o seu povo: arrependa-se dos seus pecados. Pare de matar essas crianças para esse Deus demoníaco. O Senhor Deus manda a mensagem através de Jeremias. E Deus então manda essa mensagem porque deseja dar uma oportunidade para Israel. Mas se Israel não atendesse essa oportunidade, se Israel não entendesse que estava equivocada, errada diante de Deus, e se não se arrependesse, Israel sofreria sanção, sofreria então uma disciplina por parte do próprio Deus. Porque qual é o pai que amando o seu filho e vendo que o seu filho está errado, não vai disciplinar o seu filho? Só o pai que não ama o filho, que não disciplina o filho. E Deus ama seus filhos, e Deus manda o aviso, e Deus quer dar a oportunidade, mas Deus manda avisar através da boca de Jeremias. Se não acontecesse isso, eles sofreriam com o exílio em outra nação, Babilônia. O tempo passa, Jeremias não foi ouvido. Apesar de pregar, de anunciar o arrependimento, Jeremias não foi ouvido pelo povo de Israel. Nessa época de Jeremias, outros profetas foram levantados, não por Deus. Falsos profetas em Manrita, falsos profetas preocupados em trazer uma mensagem que soasse bem aos ouvidos do povo de Israel. Falsos profetas que estavam preocupados em trazer mensagens boas, que soasse bem ao ouvido, à alma, ao coração, que falasse coisas boas, não como Jeremias estava falando, que o povo seria disciplinado caso não se arrependesse dos seus pecados. Então, falsos profetas com lábios bajuladores, falsos profetas com lábios mentirosos, sim, era mentira, porque esses profetas não vinham da parte de Deus, não foram levantados por Deus, não tinham uma mensagem de Deus, a mensagem era deles, a mensagem era do coração deles, a mensagem era do pensamento deles, e era uma mensagem boa para enganar o povo, porque o povo queria ouvir coisas boas, e eles davam ao povo coisas boas. Ananias era um desses profetas, que dava ao povo coisas boas, mas era um falso profeta. E quantas pessoas nos dias de hoje querem ouvir coisas boas que façam bem ao coração, coisas boas que venham massagear o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos, para que você fique feliz, fique contente, e muitas das vezes não sabe que essas mensagens boas que ele está ouvindo não vêm da parte de Deus, mas vêm da parte do homem que quer agradar, somente agradar. Jeremias não estava preocupado em agradar. Jeremias foi chamado por Deus. Jeremias era um profeta do Senhor. Jeremias foi levantado pelo Senhor. E quem é levantado pelo Senhor traz mensagem boa quando tem que ser boa, e traz mensagem pesada quando tem que ser pesada. Ambas as mensagens é para edificar o povo do Senhor. Quando o povo do Senhor, pelo Espírito Santo,
para ouvir o que Deus quer dizer à igreja. O tempo passou, Jeremias não foi ouvido, os falsos profetas continuaram trazendo mensagens bajuladoras, mensagens mentirosas, como eu disse, Ananias era um deles, e então o tempo passa, e essas mensagens bajuladoras dos falsos profetas tinham o objetivo descredenciar, retirar credencial de mensagem que vinha da parte de Deus, que Jeremias estava trazendo, e isso então que eles faziam, descredenciavam a mensagem de Jeremias, mensagem de arrependimento que o profeta Jeremias trazia da parte de Deus. Ora, na mensagem dos profetas bajuladores, ninguém precisava se arrepender, todo mundo podia continuar vivendo a vida que estava vivendo, todo mundo podia continuar cultuando a Moloque, todo mundo podia continuar matando crianças para sacrificar a Moloque, o Deus bestial. Todo mundo podia continuar tendo uma vida de depravação, sendo que Deus é um Deus santo e exige que nós sejamos santos também. Deus é um Deus que tem uma conduta moral e que nos ensina a termos a mesma conduta moral ao padrão dos céus. Mas os profetas bajuladores não. Eles não faziam isso. Eles descredenciavam a mensagem que dizia: arrependa-se. Deus está pedindo para que você se arrependa dos seus pecados. O tempo passa. Israel se arrependeu, irmão? Não. Israel não se arrependeu. O povo então é levado para o cativeiro na Babilônia. Tempos sombrios, grupo vocal Giovanni Si. Tempos sombrios chegaram, irmã Ruth Novaes, para Israel, levado no cativeiro, para a Babilônia. Tempos sombrios chegaram, pois a oportunidade dada por Deus para o arrependimento da nação não foi aproveitada pela nação. Deus nos dá chance de nos arrependermos dos nossos pecados. É hora de aproveitar a oportunidade que Ele nos dá, e Ele nos dá porque Ele nos ama, e por nos amar, nos dá essa oportunidade. O povo já estava no cativeiro, então levantou-se, como eu disse antes, um profeta chamado Ananias, profeta mentiroso, bajulador, que só dizia que o povo queria ouvir. E Ananias, em Jeremias 28, verso 3, ele traz uma profecia para o povo. Veja o que ele diz, capítulo 28, verso 3, Ananias falando, diz assim: dentro de 2 anos, Israel, eu tornarei trazer este povo a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando o povo para o cativeiro na Babilônia, levando o povo para o exílio na Babilônia. Ananias profetizou a mentira, profetizou que em 2 anos, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia, porque um povo foi levado cativo para a Babilônia de Israel, outro ficou em Israel. E ele, Ananias, fala, olha, ele profetiza que em 2 anos o julgamento de Deus cessaria, e o povo que estava lá na Babilônia voltaria para Israel. Irmãos, eles ficaram lá 70 anos, mas Ananias diz que eles voltariam em 2 anos. E Ananias fala que eles querem ouvir. Ananias traz mentiras, ele não foi levantado por Deus, ele não tem palavra de Deus, ele não tem profecia de Deus, ele é um homem comum e que quer dizer que é profeta e dizer profecia que são mentiras para o coração do povo. Mas isso é normal, nós gostamos de ouvir coisas boas, só que temos que ter cuidado. Nem sempre as coisas boas são verdadeiras, às vezes são mentiras. Ele profetiza mentiras, e Jeremias, no versículo 15, no capítulo 28, Jeremias o repreende, dizendo: o Senhor não te enviou, Ananias, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Jeremias fala a verdade, Deus não levantou Ananias. Deus não chamou ele para ser um profeta do Senhor. Deus não deu palavra para ele. O que ele disse foram mentiras ditas ao coração do povo que queria ouvir aquela mentira. Você quer ouvir mentiras ou você quer ouvir verdade da parte de Deus? O que você prefere no seu coração? Ouvir mentiras ou verdade da parte de Deus? Às vezes a mentira afaga o nosso coração e nos tranquilizam. E às vezes a verdade
ela provoca em nós profunda reflexão. O problema é que às vezes nós não queremos refletir, não queremos pensar, porque já estamos acostumados ao jeito que nós somos. E está bom do jeito que nós somos. Está bom para nós, mas não está bom para Deus, que quer muito mais de nós, como filhos de Deus. Jeremias logo escreve então uma carta aos cativos da Babilônia, com a mensagem dada por Deus sobre o comportamento que esse povo que estava lá na Babilônia, deveria adotar. Jeremias então manda a carta dizendo: olha, vocês têm que ter um comportamento no exílio, vocês têm que ter um comportamento mesmo como escravos no exílio da Babilônia. Até no exílio, até no cativeiro, o povo de Deus tem que ter um comportamento diferenciado. E Jeremias manda o que Deus colocou para ele mandar para o povo que estava no cativeiro. Então Jeremias diz no capítulo 29, no versículo 5 e 6, Jeremias manda o povo edificar casas. Jeremias manda o povo plantar, manda o povo colher, manda o povo gerar filhos e filhas, sim, porque eles ficariam naquele lugar 70 anos naquele lugar, gerações nasceriam naquele lugar de israelitas. No versículo 7, o profeta diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E eu fico pensando nessa palavra, porque isso é complicado para a gente fazer. Deus está mandando o povo no cativeiro edificar casa. Edificar casa significa trabalhar. Ter, irmã Célia, um lar, ainda que seja no cativeiro, ainda que seja no exílio, ainda que seja, Célia, um lugar que não nos agrada, porque não queríamos estar lá. Mas ele fala: ainda que você esteja num lugar que não te agrada, o Senhor coloca para eles: você tem que edificar uma casa. Porque tudo pode estar errado fora da casa, mas dentro da casa, você, irmão, você, irmã, sacerdote do teu lar, sacerdotisa do teu lar, você tem que edificar uma casa, edificar uma família, gerar filhos e filhas. Ora, diz o Senhor, edificai uma casa no exílio e cuidai desta casa, diz o Senhor, cuidai desta casa. Ele fala: plante, colha. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que trabalhar, ainda que eu esteja no exílio, eu vou edificar minha casa, eu vou gerar filhos e filhas, portanto vou ter uma família naquele lugar, vou cuidar da minha família, vou trabalhar, vou plantar, vou colher, vou receber, ainda que eu esteja no exílio. O exílio não pode tomar conta da sua vida. O exílio não é maior daquele que está em você, e que está em você é Deus. Plante, colha, edifique uma casa, gere uma família, cuide da sua família e blinde a tua casa com o Espírito Santo. Ele fala, versículo 7, procurai a paz. Paz. Ainda no exílio, nós devemos procurar paz. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Deus dizendo: eu desterrei vocês aqui, no exílio. Mas aqui no exílio, ainda assim, procurai não guerra, mas procurai paz. Procurai a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Veja o que Deus está colocando aqui pela boca do profeta. Aquelas pessoas estavam no exílio, no lugar onde não queriam. Deus fala para eles procurarem a paz, e Deus fala: orai por esta cidade que você não gosta, por este lugar que você não gosta, orai por este lugar diante de Deus, orai ao Senhor por este lugar. Mas Senhor, por que eu tenho que orar por um lugar que eu não gosto? Aí ele fala: porque na sua paz, vós tereis paz. Se você orar por paz, você vai ter paz. Se você pedir paz a Deus, Deus vai dar paz ao seu coração, paz ao seu espírito. Deus vai te tranquilizar. Ainda que as águas sejam turbulentas, e nessa vida aqui na terra, as águas são turbulentas, mas Deus vai te dar paz. Por quê, meu pastor? Porque você está orando por paz, porque você está pedindo paz,
Porque você está levantando clamor a Deus para que Deus envie a ti paz, tranquilize seu coração, sua mente, seus pensamentos. E a pessoa que pede paz a Deus, paz recebe do Senhor. E dentro da tua casa vai ter paz, ainda que haja guerra lá fora, na tua casa vai ter paz. No versículo 10, ainda de Jeremias, capítulo 29, Deus diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, viu? Não é 2 anos, como disse o profeta mentiroso Ananias, é 70 gerações se formariam naquele lugar. Ele fala, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Deus faz uma promessa, quando bater 70 anos de vocês plantando, edificando uma casa, plantando, colhendo, gerando filhos, procurando a paz, orando pela paz mesmo no exílio, depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para casa. Vou trazer vocês de volta para Jerusalém. Deus proclamou por meio de Jeremias que antes da volta do povo a Israel, era necessário que eles aprendessem a buscar paz da cidade onde eles estavam habitando. Havia um propósito. É isso, irmão, que nós não entendemos muitas das vezes. Tudo que acontece conosco, seja bom ou seja ruim, tem um propósito. Esse propósito é para nós adquirirmos, irmão Ezeí, ensinamento da parte do Senhor. A nossa vida na terra não é um acaso, ou caso. Nossa vida na terra tem um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. A grande questão é você recolher o ensinamento que tem nesse propósito de Deus na sua vida. Então Deus proclama por Jeremias, é necessário então que eles fiquem 70 anos. E que eles aprendessem a buscar a paz na cidade onde habitavam. Era uma ordem que precisava ser cumprida juntamente com a edificação da morada, juntamente com a plantação, com a colheita, com o trabalho, com a criação dos filhos. Eles tinham que aprender que havia um propósito de Deus deles estarem naquele lugar. Eles tinham que voltar a ser um povo. Eles não eram mais um povo. Lembra? Depravação, desobediência a Deus, sacrifícios a deuses bestiais. Era esse o povo de Israel que estava em Israel. Deus queria que aqueles homens que foram para o exílio, aquelas mulheres, ao formarem uma família lá, se juntassem, se unissem e voltassem a ser homens e mulheres com o coração voltados para Deus. 70 anos eles teriam para aprender isso. Quanto tempo você está tendo para poder aprender que você pertence a Deus e de forma relutante você está se afastando de Deus? Quanto tempo você está se afastando do Senhor? Quanto tempo Deus está mostrando coisas para você e você está se afastando do Senhor? Quanto tempo? Pensa um pouquinho. Quanto tempo? Não adiantaria o fim do exílio se o povo não compreendesse que era necessário cuidar da terra em que eles estavam habitando. Foram necessários 70 anos para que esse conceito de comunhão fosse reconstruído no coração de Israel, no cativeiro na Babilônia. Só então eles estariam prontos para voltar para Israel, arrependidos e livres das velhas práticas e com a mente totalmente renovada. É muitas vezes na aflição que nós buscamos a Deus. É muitas vezes na doença que buscamos a Deus. É muitas vezes na falta do pão ou do dinheiro para o pão que buscamos a Deus. É muitas vezes na briga familiar é que nós vamos buscar a Deus. É muitas vezes quando estamos sofrendo alguma situação difícil é que nos lembramos de Deus e recorremos a Deus. No exílio, aquele povo voltou a buscar a Deus, ao Senhor. Precisamos entender então, irmãos, a responsabilidade que nós temos como povo de Deus, pela nossa cidade, pela nosso estado, pela nossa nação. A paz irmã Simone, a paz é alcançada quando a justiça é posta em prática. Quando nós combatemos as injustiças, a paz é alcançada. Não podemos nos conformar, irmãos, com um Brasil que nós amamos tanto e que está doente. O nosso país está doente. Essa que é a grande verdade. Nós estamos no CTI,
O Brasil está no CTI. E eu digo a você, não podemos nos conformar com um país que amamos tanto e que está tremendamente doente. E se o Brasil está doente, eu tenho que me empenhar em ser um agente de justiça na terra que Deus me plantou. Se Deus me plantou nesse país, então que eu seja um agente de justiça nesse país. Me envolvendo em coisas que possam promover transformações nesse país. Mas para haver transformação nesse país, tem que começar pela minha casa, começar pelo meu lar, ou começar, em primeiro lugar, pela minha vida. A minha vida tem que ser transformada. Em primeiro lugar, se eu quero transformar o país, então, em primeiro lugar, em Deus, eu tenho que ver minha vida transformada. O texto não ensina para nós teologia de prosperidade, como muitos pensam. Muitos pensam que entendem que Jeremias 29, versículo 11, fala sobre o favor de Deus em suas vidas. O favor de Deus nos planos que a pessoa tem para a sua vida. Alguns podem até pensar, se eu apenas tiver fé e seguir meu coração, Deus vai me abençoar. Visto dessa maneira, quem pensa assim não conhece o profeta Jeremias. Jeremias não está falando de teologia de prosperidade aqui nesse texto, não. O livro de Jeremias, ele fala sobre como Deus interrompe os planos do seu povo. Então, quando o Senhor fala aqui no versículo 11, vou repetir para você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui Deus está colocando, Ele que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Não é os nossos pensamentos que prevalecem, mas é o pensamento de Deus que prevalece sobre as nossas vidas. O livro de Jeremias fala sobre isso, como Deus interrompe os planos do seu povo e acaba com os seus sonhos. Esse versículo está no contexto de uma mensagem chocante do profeta Jeremias. Aqueles que foram deixados para trás de Jerusalém, que ficaram ancorados em torno do trono do templo de Jerusalém, eles presumiam o seguinte, olha, porque eu sou rico, não fui levado, fiquei aqui. E aqueles que eram pobres, que foram levados, pensavam a mesma coisa. Eu fui levado porque eu sou pobre. Não somente os que ficaram em Jerusalém estavam tentados a pensar assim. Os que estavam na Babilônia também pensavam dessa forma. E o Deus de Israel parecia tão distante. Deus parecia longe. Longe para quem ficou? Longe para quem foi também. Parecia que Deus não existia. Parecia que eles estavam largados no ermo, no deserto. Parecia que Deus nunca existiu na nação, porque eles estavam largados. Em casa não tinham o que comer. Lá no exílio estavam como escravos. Parecia realmente que Deus tinha esquecido de Israel. Então, quando vem a mensagem de 70 anos, o povo fica triste. 70 anos ficariam naquele lugar, mas Deus fala, 70 anos para você voltar a ser povo. 70 anos para você voltar a entender que eu tenho um propósito na sua vida. 70 anos para você entender que eu sou teu Deus. 70 anos para você entender que eu sou um Deus soberano. 70 anos para você entender que mesmo no exílio, você não pode deixar de ser povo de Deus. E povo de Deus clama por paz, não por guerra. Povo de Deus não quer guerra. Povo de Deus quer paz. Povo de Deus é um povo que abraça. O povo de Deus é um povo que ama. O povo de Deus é um povo que gosta de ouvir o que o outro fala e sentir o que o outro sente. O povo de Deus é um povo que ama, como Jesus amou. Não era uma boa notícia para os ouvintes, 70 anos, não era uma boa notícia. Para a liderança em Jerusalém, esta era uma mensagem falsa, irritante, 70 anos, tantos que eles preferiam ouvir e buscar profetas como Ananias, que falava que em 2 anos o pessoal voltaria do exílio, todos voltariam do exílio. Para os exilados, a mensagem também não é animadora, irmãos, porque 70 anos é muito tempo. Eles queriam um prazo mais curto para voltar para casa. Em seu livro, então, Jeremias comunica ao povo que o retorno do exílio não vai acontecer na sua geração, ele diz. Não será nessa geração, será em outras gerações que o povo vai voltar. Nessa que ele está indo, que está indo agora para lá, não volta. Isso desanimou o povo.
Mas mesmo assim, Jeremias traz a mensagem de Deus: cuidai da casa, plantai, colhei, gere filhos, vivam suas vidas e busquem a paz. Como é que isso se aplica para nós, hein, irmãos? Jeremias 29, versículo 11. Como é que eu vou entender isso para mim? Como é que eu vou entender o contexto desse livro de Jeremias? Como é que deve ser lido esse contexto para o meu coração? Porque para mim o mais importante aqui é que o livro de Jeremias e toda a história de Israel tem que ser lido num contexto dos propósitos de Deus em Cristo Jesus. Todas as promessas de Deus têm nele o sim. Tudo que Deus promete está envolvendo Jesus mais na frente. Tudo. Se nós estamos em Cristo, então todos os horrores do juízo proclamados para as nossas vidas podem cair por terra, porque Jesus Cristo anula todas as coisas ruins que poderiam vir sobre nós. Jesus na cruz anula todas as coisas ruins que poderiam vir sobre nós. Jesus é aquele que nos protege e nos guarda. Já foi protegido por Jesus? Jesus nos guarda. Se você clamar a Cristo, Ele te guarda. Guarda você, aonde você estiver. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo tomou nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele se mostrou o nosso protetor. Na cruz do Calvário, Cristo mostrou que Ele é o nosso substituto. Substituição vicária, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E os horrores do juízo proclamados pelo profeta em Cristo Jesus caem por terra. Se estamos em Cristo, todas as bênçãos prometidas aos descendentes de Abraão, agora passaram para a igreja, passaram para nós. E ele fala: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa agora é da igreja. Essa promessa é tua, irmão. Em Cristo Jesus, em ti, Jesus, todas as famílias da terra serão abençoadas e benditas. Então eu te pergunto: a tua família tem Jesus? Porque nele, Jesus, todas as famílias são abençoadas. E a bênção da família em Jesus é a proteção dele, é o amor dele, é o carinho dele, é o abraço de Jesus, é o enxugar as lágrimas que só Jesus pode enxugar. E quanto mais o homem quer ir contra você, Jesus te protege e torna-se um escudo protetor na sua vida e no seu coração. Estamos unidos ao herdeiro de Deus, Jesus, pelas promessas. Deus, através de Jeremias, estava dizendo aos exilados que a dispersão não foi acidental. Sabe o que significa? Que tudo que acontece tem um propósito. Podemos não entender na hora, mas tem um propósito. Às vezes dói demais, mas tem um propósito de Deus. Ou Deus fez, ou Deus permitiu acontecer. E quando Ele faz isso, Ele faz com propósito. Deus estava falando pela boca de Jeremias para os exilados lá na Babilônia. A dispersão não foi acidental. Deus tinha planos para eles. Acredita, irmã Célia, que Deus tem planos para você? Pois Deus tem. Tem para mim, tem para você, tem para todos nós. Deus tinha planos para eles, planos que incluíam até o que parecia ser caótico, até o que parecia ser aleatório, uma coisa que acontece do nada. Além disso, esses planos denotavam que o exílio não seria, glória a Deus por isso, o exílio não seria permanente. Ainda que fosse 70 anos não é eternidade. Então um dia vai acabar. O que eu quero te dizer, que o que está acontecendo com você vai acabar. O que está acontecendo com você vai acabar pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo na sua casa, na sua vida e na sua família. O que está acontecendo com você é caótico, é aleatório, mas tem dia para acabar. Era 70 anos. Quando acabou os 70 anos, o povo voltou. Acabou. Deus trouxe seu povo de volta para casa. E agora, era um povo realmente, não eram pessoas dispersas, era um povo que estava voltando para Jerusalém. Um povo.
Deus nos diz que porque por estarmos nós em Cristo Jesus, nós somos estranhos, exilados neste mundo, de tempos e tempos. E é verdade. Nós, nesta terra que nós estamos, é como se fosse um exílio. É como se aqui, vivendo na terra, nós estivéssemos num grande exílio. Mas nesse exílio que é a terra, e eu digo isso com base bíblica, porque a nossa pátria é a celestial, não é terrena. Nós vivemos na terra, a nossa pátria é celestial. Mas enquanto vivemos na terra, é como Jeremias disse pela boca de Deus ao povo de Israel: olha, você está no exílio, então você cuide da sua casa, você plante, você colha, ou seja, trabalhe, gere filhos e filhas e busque a paz. Busque a paz, sempre a paz. Como fazer isso? Ore pela paz. E o que acontece, pastor? Quando você ora pela paz, a paz repousa em você. É isso que acontece. Deus nos diz isso, que por sermos estranhos, exilados neste mundo, de tempo em tempo nós sofremos, nós sangramos. Palavra forte, né? Mas é verdade, nós sofremos, nós sangramos, estamos no exílio. Essa terra que a gente está vivendo é o exílio. Mas no exílio você tem que trabalhar e viver, e cuidar da sua casa e buscar paz. Porque um dia você vai estar em um lugar onde não haverá pecados. Você vai estar na Jerusalém celestial junto com o teu Deus. Mas isso tem um tempo determinado pelo Senhor. Enquanto não for o tempo de ir para lá, nós temos que aprender a viver no exílio. No exílio nós podemos sofrer, nós podemos sangrar, nós podemos morrer. E no exílio, somos tentados a pensar que isso significa que Deus César, abandonou. Deus nos abandonou. Deus não quer saber mais de nós. Deus não quer olhar mais para nós. Lê do engano, irmão. Deus não te abandonou. Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Concluímos então que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Romanos 8, versículo 36 trabalha essa ideia. Somos ovelhas como indo para o matadouro. E não é bem isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina que nós somos como ovelha indo para o matadouro. Porque Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. E este plano não é para destruição. Não é. Ainda que esteja acontecendo situações de destruição, o plano de Deus para mim e você não é destruição. Mas é para o seu bem-estar. É para o meu bem-estar, é para o nosso bem-estar. Você está sendo conformado à imagem de Cristo. O Cristo que te ama, o Cristo que te chama pelo nome, o Cristo que quer que você volte para Ele. E não se afaste jamais dEle, e de sua guarda, e de sua proteção. Você está sendo conformado, amigo, amiga, à imagem de Cristo. Como, pastor? Ao participar do sofrimento de Cristo. Ele sofreu na cruz. E nós sofremos nessa terra também. E o seu estado final não será de uma vítima, amigo, amiga, irmão e irmã, mas o seu estado final será de vencedor. Eu digo a você, o seu estado final não será de vítima, mas será de vencedor. Você e eu somos vencedores em Cristo Jesus. Toma essa palavra, tome posse dessa palavra. Você é um vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Como eu posso saber disso? Da mesma maneira que os exilados no Antigo Testamento fizeram, não olhando para a sua condição presente, mas para a palavra de Deus, sua promessa, sua aliança. É assim. Eu não tenho que olhar para o meu estado atual. Eu tenho que olhar para o que a palavra do meu Deus fala para mim. Eu tenho que olhar para a palavra que me alimenta, que me sustenta, que me fortalece, que acalenta meu coração, que aquece meu coração, que retira as lágrimas dos meus olhos. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus, e ela diz claramente que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, e é aquele que toma conta de mim, e é o meu supremo pastor, o Senhor Jesus. É Ele que toma conta de mim.
É Ele que lidera a minha vida, é Ele que me guia, é Ele que me leva para pastos verdejantes, é Ele que me leva para a água que refresca, que renova a minha mente e coração. É Jesus, o meu pastor. Ele toma conta de mim. E quando os lobos tentam me devorar, ou devorar a minha família, é Jesus com o seu cajado e bordão que defende minha casa. Eu quero te dizer que muitas vezes os seus sonhos podem evaporar, muitas vezes seus planos podem evaporar, muitas vezes seus sonhos podem ser esmagados, muitas vezes sua vida pode parecer que vai acabar, mas o Deus que ressuscitou dentre os mortos, Ele continua trabalhando na sua vida e no seu coração. Ainda que os sonhos pareçam que estão esmagados, ainda que pareça que aquilo que você queria tanto e que não aconteceu, não está acontecendo, aquilo que você planejou, vamos fazer assim, nada deu certo, nada foi feito, outras coisas entraram no lugar. Eu quero dizer que mesmo assim, o Deus que ressuscitou Cristo da tumba, do sepulcro, esse Deus não te abandona. E se não aconteceu como você queria, irmão, irmã e amigo, vai acontecer de outra forma, porque esse Cristo te ama. Confie nele. Jeremias 29, 11 se aplica a mim? Se aplica a você? Se aplica? Se você está em Cristo, pode ter certeza disso. Quando você comete um erro, os críticos logo aparecem. Né? Quando você comete um erro, os críticos logo aparecem. É muito comum as pessoas dizerem, por que você fez isso? Por quê? É comum dizerem, você não presta para nada. E é exatamente nesse momento que, se você não orar, pedindo a Deus para guardar o seu coração e arrancar toda a mágoa que teima em ficar no seu coração, um dia, irmão, irmã, amigo e amiga, essa semente maligna da mágoa, ela poderá dar frutos de ruína em sua vida. Não deixe sementes de mágoa crescerem dentro do seu coração, porque vai crescer, irmão, uma semente que pode ser a ruína da sua vida nessa mágoa. Não deixe. Enche o teu coração de paz. Por isso Jeremias fala, orem a Deus e Ele vos dará paz. Orem pela cidade que vocês habitam e que você não gosta, que é o teu auxílio. Ore, porque Deus dará paz. Porque a única maneira que nós temos de combater essa mágoa que fica em nosso coração, parece que Deus nos largou, parece que Deus nos abandonou. Deus sabia que eu tinha esse plano, Deus sabia que eu queria fazer assim, Deus sabia que eu tinha uma projeção para acontecer isso, aquilo, outro, e nada aconteceu. A culpa é minha? A culpa é dele? A culpa é de quem? Cadê Deus que não nos ajuda? Tire essa semente do seu coração de mágoa, porque ela pode ser a ruína da sua vida, do seu coração. Por isso, pare de dar ouvidos ao que os outros dizem, ao que os Ananias, profetas mentirosos e bajuladores, dizem, e aceite o que Deus diz para você. Para você. Se você começar a ler a palavra do Pai, Bíblia, você verá que Deus te ama. Se você ler a palavra do Pai, você vai acreditar nele. Se você ler a palavra de paz, você saberá que existe um futuro abençoado te aguardando. Ele diz, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para você. É Deus que conhece os planos que Ele tem para mim e para você. É Deus que conhece. Diz o Senhor, planos de fazer você prosperar e não te causar dano. O plano de Deus é fazer você prosperar e não te causar danos. Plano de dar-lhes esperança em um futuro. Deus está dizendo que Ele tem planos para você. Não é de destruição, ainda que haja destruição, mas é plano para te dar esperança. Esperança em quê, pastor? Esperança em um futuro para você. Existe um futuro para você em Deus, no Senhor. Então coloque, irmão, um mínimo de expectativa nas pessoas, no mínimo nas pessoas.
no mínimozinho de expectativa nas pessoas e coloque o máximo de expectativa em Deus. O máximo em Deus. Porque Ele pode mudar tudo o que está acontecendo na sua vida. Eu posso fazer, diz Deus, diz o Senhor, com que você realize os seus sonhos. Eu tenho poder para suprir cada uma das suas necessidades e retribuo para ti em dobro todas as injustiças que foram cometidas contra você. Nosso Deus é Deus de restituição. Tudo que foi lançado contra você, toda injustiça lançada contra ti, seja ela situações familiares, situações financeiras, seja situações de violência, o que for, tudo que for lançado contra você e foi injustiça, o nosso Deus, irmão, Ele pode retribuir para você no teu coração, retirando todas essas coisas e levantando, colocando você de pé mais uma vez. Ele é um Deus que dá esperança, que dá um futuro para mim e para você. Sabe que você não estaria vivo se Deus não tivesse um plano de vida para ti. Então tire os rótulos equivocados, errados, que as pessoas estão te dando. Sabe quais são os rótulos? Você é uma fracassada, você é um fracassado, você é culpado por acontecer isso, você é culpada por acontecer isso, você é um condenado por acontecer isso, você é uma condenada por acontecer isso. Retire esses rótulos de fracasso que colocaram em ti, porque não foi Deus que colocou em você isso. Retire. Deus te enxerga como filho, como filha. Deus te ama. Deus quer você com Ele. Deus não quer que você se afaste dEle. Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você volte para o seu primeiro amor. O primeiro amor é Jesus Cristo. Volte para Jesus. Volte para Deus. Você foi feito à imagem do Deus Todo-Poderoso. E Deus não comete erros. Se Ele te fez a imagem dEle, é porque Ele te ama. Porque Ele é teu Criador. E Ele tem um forte propósito para a sua vida. O nosso Deus é Deus de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É compaixão. É compaixão intensa, forte que Deus tem por nós.